E nós vamos continuar nossa série, a terceira mensagem, Adoro segunda-feira, uma reflexão sobre trabalho e vocação. E é a terceira semana, é a terceira mensagem, nós distribuímos o esboço. Quem não pegou o esboço aqui nessa tarde, levanta a mão, a recepção vai fazer chegar até você, para você acompanhar. Cadê a recepção atenta aí? Ó? Quem não pegou, fica com a mão levantada. Muito calor, né, irmãos? Sem voz, mas logo não vai precisar se abanar, irmãos. Louvado seja Deus. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6, e eu quero, já está aí no seu esboço, falar um pouco sobre vencendo os obstáculos no ambiente do trabalho. Quais são os obstáculos que nós enfrentamos no trabalho? São tantos, são imensos, são muitos, e eu creio que o texto, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, de 5 a 9, tem palavra de Deus para você, tem palavra de encorajamento para você. Efésios capítulo 6, de 5 a 9, mesmo assentados. Quem achou, diz amém. Todos acharam? Vai orando, irmãos, para que no segundo culto ainda eu tenha a voz para poder ministrar a palavra. Foi uma bênção, um retiro de restauração esse final de semana, tempo de libertação, de revelação, de graça de Deus sobre aqueles que estiveram lá. E mais uma vez o pastor já perguntou quantos foram abençoados lá que estiveram no retiro aí, levanta as mãos e glória a Deus, que bênção, né? Foi um tempo muito especial que Deus preparou para nós. Efésios 6, 5 a 9. Todos acharam? Quem achou, diz amém. Diz assim, mesmo assentados, diz a palavra de Deus: escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração como a Cristo. Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los quando eles nos observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre as pessoas, Ele não faz acepção de pessoas. Vamos orar mais uma vez, pede a Deus para que Ele fale com você. Eu sei que você saiu aí, o calor às vezes atrapalha a adoração, atrapalha ouvir a palavra, mas você não veio para ouvir a minha mensagem, você veio para ouvir Deus. Então pede a Deus que Ele separe aquilo que falo eu e que fala o Espírito Santo. Pede para Ele falar com você. Abre o coração, diga: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Ele vai falar com você, Ele te trouxe aqui para isso. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir a Ti que o Espírito Santo de Deus que habita aqui em nós, que se reúne com o povo de Deus, o Senhor que está aqui, que a Tua presença manifesta, que o Senhor fale conosco, trazendo encorajamento, arrependimento, edificação, mudança, salvação, e nos ajuda a sermos discípulos de segunda a segunda, 7 dias da semana, 24 horas por dia, para a glória do Teu nome. E nós suplicamos que o Senhor interprete a Tua palavra para nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Nós vivemos, como nós temos falado, um tempo de tantas mudanças, tudo muda muito rápido, e cada um de nós estamos aqui buscando sentido, querendo sentido. Ninguém aqui, talvez você não aguente o seu trabalho mais, mas eu creio que se todo mundo pudesse escolher, nós gostaríamos de ter satisfação no nosso trabalho, gostaríamos de ter plenitude no nosso trabalho, e a verdade é que o trabalho é um ambiente onde você passa a maior parte do tempo. Quantos ficam mais de 8 horas no trabalho aí? Levantei as mãos. A maior parte da vida nós passamos lá, a maior parte do nosso dia, e por isso é onde nós podemos nos encontrar ou nos perder. E eu creio que Deus, você tem visto nessa semana, que Deus tem um propósito para o seu trabalho. Você pode dizer amém? Deus tem um plano. Talvez você diz: eu não acredito que Deus tem um plano naquele lugar. Lá naquele lugar, será que pode vir alguma coisa boa lá? E nós estamos analisando algumas coisas, e como falamos na primeira semana, que não são as coisas em si mesmas que inquietam os homens, mas as opiniões que eles formam sobre essas coisas. Nós vimos na primeira semana que o seu trabalho importa para Deus. Fala aí para quem está do seu lado: o seu trabalho é importante para Deus. Não importa o que você faça, não importa se você talvez não está desenvolvendo a sua vocação, o seu trabalho glorifica a Deus e é importante para Deus. Deus se alegra no seu trabalho, porque afinal de contas Deus criou o trabalho. E nós vimos a definir, muitos talvez têm concepções erradas, porque é a opinião. Eu odeio segunda-feira, até minha filha falou isso essa semana. Aí eu odeio segunda-feira, papai. Eu falei: tá amarrado, filha, tem na época testa aqui, diz que não está ensinando a mensagem, é outra lá. Eu não gosto, tem que ir para a escola, eu gosto do sábado, eu gosto do domingo. E nós muitas vezes temos essa concepção por
não entender que existe um Deus que se importa com o seu trabalho, existe um Deus que quer participar dessa jornada, e a definição de trabalho do John Stott se faz tão relevante que nós vimos na primeira semana, que é o quê? Vamos ler todos juntos aqui? É o gasto de energia manual, mental ou ambas a serviço de outros, que traz satisfação para o trabalhador, benefício para a comunidade e glória a Deus. Trabalho os mais variados, nós estamos aqui. Teve até na primeira mensagem que eu preguei, teve alguém que brincou comigo e falou: pastor, você não citou as enfermeiras, citou todo mundo. Aqui tem tantas, quantas são as enfermeiras aqui nesse ambiente? Que levanta a mão, tem enfermeiras aqui? Uma só obrigado, lá, duas, aqui, Ariel. Não importa, as mais variadas expressões, funções, atividades, nós enfrentamos estresse, conflitos, mudanças, tensões, e embora o trabalho seja árduo, você está aqui e já está olhando no relógio: meu Deus, vem no culto das 5 para dar uma descansada, que amanhã eu tenho que acordar. É complicado, ele é uma atividade digna em si, que glorifica a Deus, mas o grande problema e o objetivo dessa série é você entender que Deus tem um plano, Ele está lá no seu trabalho. Diga amém. Ele se importa, Ele quer participar, Ele trabalha com você, você é cooperador com Deus, mas nós nos transformamos do domingo para segunda. Está todo mundo aqui, bonito, legal, cantando, orando, celebrando, mas na segunda-feira, terça-feira, parece que nós perdemos o propósito por causa da rotina. É aquilo que nós vemos todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, e nós só vamos obter vitória e significado, nos livrando dos obstáculos que nos impedem de alcançar o propósito de Deus. Eu creio que há muitos obstáculos no ambiente de trabalho. Eu quero nessa noite analisar algum que está aí no seu esboço. Quais os obstáculos no ambiente de trabalho? Talvez se eu pudesse fazer uma enquete aqui, você citaria 1.000, 200, 300, 100 obstáculos no ambiente de trabalho. É ou não é? Quantos tem? Talvez você pode dizer: olha, eu tenho vários. Não tem nome, pastor, tem CPF, RG, é uma pessoa. Olha, tem vários. O ambiente de trabalho, aliás, é uma turma, uma sessão inteira. É muitas pessoas, mas eu quero só listar alguns, que são alguns obstáculos que nos impedem de sermos discípulos de Jesus 24 horas por dia, 7 dias da semana. Eu quero dizer algo antes de começar. O primeiro obstáculo: Jesus chamou você para ser um discípulo dele todos os dias da semana. Você pode falar amém? Jesus chamou você para servi-lo 7 por 24, 7 dias da semana, 24 horas por dia. Se você crê nisso, diga amém. Então a perspectiva começa a mudar. Mas o primeiro obstáculo que nós enfrentamos é a ingratidão. Ingratidão. Por que a ingratidão? Porque nós somos ingratos por causa de uma sociedade que é esmagadora, não é verdade? A nossa sociedade nos esmaga, opressora, que nos leva a um incontentamento. O carro que você comprou há 2 anos atrás já é um carro que é velho, não é mais carro agora. Talvez o seu carro que está lá, você tem ele já há 10 anos, ele está bem conservadinho, mas a sociedade começa a dizer para você: ele não serve mais. Há uma comparação, uma competição, e nós começamos a comparar o estilo de vida. Nós olhamos para uma pessoa e dizemos: ó, minha vida seria muito legal se eu tivesse uma casa como a dele, bem que eu poderia ter um carro como o dele, bem que eu poderia ter um salário como o dele. Porque o grande objetivo é: quem está na classe D quer pular para a classe C, quem está na classe C quer ir para a classe B, e quem está na classe B quer ir para a classe A, e quem está na classe A, dependendo do caso, quer esmagar todo mundo. E nós vivemos muitas vezes assim, frustrados, e a ingratidão no nosso ambiente de trabalho. E eu não estou falando, você lembra da primeira mensagem? Existe um ideal. Diga assim: eu tenho um ideal. E a sua realidade. E a minha pergunta é: qual é a sua realidade hoje? Onde é que você está? O seu ideal não chegará enquanto nós murmurarmos, porque essa ingratidão resulta em 2 coisas que são causas de tapar a bênção de Deus na sua vida. Há muitas pessoas que eu conheço, crentes, discípulos de Jesus, que estão 20 anos fazendo as mesmas coisas, 20 anos incontentes, 20 anos ingratos, 20 anos insatisfeitos, porque a ingratidão gera mau humor. Mau humor. Às vezes eu olho para alguns irmãos e falo: acho que o irmão chumbou muito mal. Pessoas que são discípulos de Jesus, mas a aparência, o semblante, elas se esquecem que a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa. A Bíblia diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. A marca do crente é o amor, mas também é a alegria. Você pode falar alegria? Porque muitas vezes eu encontro cristãos que no ambiente de trabalho eles são mais mal-humorados que aqueles que não conhecem a Jesus, sendo que Jesus é a razão da nossa alegria, Ele que nos dá o sentido, e amigos de trabalho não se convertem por causa da postura.
Eu sei de um caso de um jovem que ele se converteu, ele era um camarada alegre, ele se converteu, mas ele reclamava demais. Ele murmurava muito de tudo, e quando ele se converteu, essa área não foi tratada por Deus. Ele chegava em casa com mau humor do trabalho, e ele falava assim, parecia um profeta da desgraça, falando para os seus familiares: vocês tudo vão para o inferno, eu entreguei minha vida a Jesus, vocês me entregaram, vocês vão para o inferno. Foi anos assim. Um dia, passou um tempo, a família começou a frequentar a igreja, os pais tomaram a decisão de receber Jesus, e a pergunta foi: senhor fulano de tal, o que aconteceu depois de tantos anos? Eu entreguei a minha vida a Jesus quando fulano, aquele jovem, quando ele mudou. Quando ele mudou? Ele mudou a postura dele, ele não era mais o mesmo. Ele era da igreja do mesmo jeito, mas ele mudou o humor, ele começou a dar graças. Isso começou a fazer a diferença. Mau humor e reclamação. Por isso, quantas pessoas, você vai até completar aí no seu esboço, você conhece que são genuinamente, ou talvez são profundamente gratas pelo trabalho que tem. Você conhece gente que diz assim: Senhor, muito obrigado por esse trabalho, não é o meu ideal, mas louvado seja o Senhor. Obrigado porque eu estou aqui nessa manhã vivo, em saúde, é o sustento da minha casa, bendito seja o teu nome, louvado seja o teu nome. Quantas pessoas nós conhecemos que são gratos? Em nossa sociedade não é normal ser grato pelo trabalho, você concorda? Ambiente de pátio de empresa é reclamação na segunda-feira, é reclamação na hora do almoço, é reclamação no cafezinho, é reclamação. Mas nós precisamos entender, olha aqui para mim, meu irmão, em nome de Jesus, a diferença do reino das trevas e do reino da luz é porque no reino da luz, no reino de Jesus, a linguagem é o louvor. Você pode falar: a linguagem é o louvor? A diferença que as pessoas vão ver na sua vida, no ambiente de trabalho, não é você dizer: eu sou crente, eu uma camisa, eu amo a Bethesda, uma igreja de célula, adesivos. Não é essa a diferença. Não é convidar alguém a ir para o start, não é convidar alguém para o culto, para a célula. A diferença ela verá na linguagem, na maneira como se fala. Esse camarada só pode ser maluco, ele é alguém diferente. Ele louva, ele agradece, ele é alegre. E como é, talvez você diz: pastor, como é que eu vou pensar assim se eu trabalho com uma outra pessoa? Como é que eu vou ser grato se eu trabalho com uma outra pessoa? O texto que lemos diz: escravos, nós traduzimos, nós estamos numa outra sociedade. Empregados, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Você pode falar como a Cristo? Porque a verdade, a mudança na maneira de pensar vai causar um milagre. Porque eu até uma chargezinha que diz assim, e eu creio que é mais ou menos por aí: olha, falta saúde, falta dinheiro, falta educação, falta segurança, moradia. E eu pergunto: o que é que não falta nesse país? Reclamação é o que não falta nesse país, não é? Dentro da igreja, nós não conseguimos nos alegrar, nós não conseguimos enxergar Deus, e por isso não obstante, não é difícil perceber porque o seu trabalho é um inferno, porque o seu trabalho é tão complicado, porque não há uma mudança na maneira de pensar, e nós precisamos começar a dar graças ao Senhor. Esse é o primeiro obstáculo. O segundo obstáculo, sabe qual é? Injustiça e utilitarismo. Injustiça e utilitarismo. Injustiça. Somos o tempo todo no trabalho usados. Você fez, trabalhou, hora extra, hora extra, hora extra, se dedicou, e a promoção foi para aquele que às vezes trabalha menos que você. Não é verdade? Quantos já podem dizer: eu já fui injustiçado no ambiente de trabalho? Porque já foi só eu, vamos orar por mim, irmãos. Da igreja não, tá bem, você da igreja. Só eu. Quantos foram injustiçados de alguma maneira? É o ambiente, é a vida que nós vivemos aí. Aquele que trabalha menos e é menos competente, ele recebe a promoção. Isso não é incomum acontecer. Aquele que é, sabe, aquele que mais fala com o patrão, você sabe qual é o termo popular? Aquele que está lá, parece que ele é jogado um pouquinho para cima. E no mundo caído, a injustiça se manifesta de várias maneiras. Sabe como? Pessoas estão desfrutando do trabalho ali. E essa palavra você não desliga agora, porque você pode ir embora irado, falando: é verdade, estou trabalhando para o meu patrão, no fim de semana está de iate, eu que estou ralando sol, ele me paga essa miséria. É um mundo caído onde há o pecado. Mas a grande questão, nós precisamos entender: vocês que são empregados, nós empregados não empregadores. Talvez você não tenha funcionários ainda, talvez tenha alguns. Nós oramos pelos empreendedores. Você já marca na agenda, vamos em parênteses. Dia 21 de outubro, nós vamos ter o primeiro encontro do negócio fechado. Você vai receber mais, vai ser no Claudinhos, restaurante gratuito. Depois você vai receber, nós vamos começar a trabalhar com os empreendedores. Nós vamos abrir aqui. Vocês que são empreendedores, para abrir um caminho, é necessário a janela da consideração. O texto do versículo 9 que nós vemos diz: vocês empregadores, ou vocês senhores,
tratem seus empregados ou seus escravos da mesma forma, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus e não faz diferença entre as pessoas. Amém? Você que é um empregador que conhece a Jesus, você é alguém que não tem mais aquela abordagem mecanicista. Acabou, está acabando o mundo corporativo, aquela abordagem de eu sou chefe, eu que mando aqui, e acabou, faz o que eu estou mandando, vocês vão embora. Existem ainda alguns lugares, mas está acabando. As literaturas do mundo empresarial, vi de um monge executivo que fez um sucesso tremendo, vendeu mais de 3 milhões de exemplares, aonde o líder servidor, o líder que serve, o líder que trata com respeito os funcionários, ele é aquele que é sensível ao funcionário, é aquele que vai prevalecer. Amém? Talvez você diga, não é assim não, pastor, mas nós seguimos a palavra de Deus. Mas agora eu abro um parênteses para você dizer que você que é empregador, eu sei que a vida sua não é fácil. Quantos aqui tem funcionários? Manda a mão, você que tem funcionários, vocês estão lá com você. Não é fácil. Eu entendo, porque às vezes assinar a carteira de funcionário é um negócio muito complicado, que existem alguns desempregados profissionais, você conhece eles? É gente que vive do seguro de desemprego. Ele não tem um sonho para a vida dele. Então ele vai lá, ele assina, e aí ele vai embora, e ele dá um jeitinho de processar você. Ele dá um jeitinho de sair para lá, são os desempregados profissionais. E nós começamos a ver, eu sei que a lei privilegia o empregado. Amém ou não? Isso é bom ou não? Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Mas existe um meio termo nisso aí. Porque tem muita gente picareta nesse processo. E não é fácil ser um empregador. Mas talvez o desafio é, nós vivemos uma vida melhor quando nós andamos com Deus. Você que está aqui precisa sacralizar o seu ambiente de trabalho e convidar Jesus para trabalhar. Você quer que o seu ambiente mostre Jesus, convidar ele lá para as academias, convidar ele lá para os escritórios, convidar ele lá para talvez fazer obras, estar lá no hospital. Jesus está lá, é a diversão ao invés da acumulação. Deus pode transformar o seu ambiente de trabalho mesmo em meio injustiça no nome de Jesus. Está aqui, a justiça é cega, mas a injustiça nós podemos ver, não é? Às vezes nessa semana, a questão do mensalão, o juiz Celso de Mello deu voto de rever toda a questão do mensalão. É um país que nós vivemos, mas é um obstáculo da injustiça e do utilitarismo que nós precisamos vencer. Nós que somos empregados, nós trabalhamos para Jesus. Nós que somos empregadores, precisamos tratar os nossos empregados como Cristo os trataria. Um terceiro obstáculo é a desonestidade. Que você acha aqui dessa igreja? Vamos pular, mas aqui nós não precisamos nem falar disso. Que se revela na falta de pontualidade. O camarada é crente, mas ele vai dizer assim, eu entro às 8, mas eu chego às 7h59, 50 espíritos. Olha lá. Ele é aquele que ele chega toda segunda-feira às 8h10, ele dá uma olhada, aí ele sabe que o patrão na segunda, na terça não está lá, ele dá um jeitinho de chegar atrasado. Ele é aquele que ele trabalha muito bem quando os olhos do patrão estão lá, mas quando o patrão sai, e aí sabe o que acontece? Ele é alguém que ele relaxa, ele entra na internet, ele é alguém que ele não dedica, ele não ensina os alunos e vive dessa maneira. Aí entra a janela do trabalho, porque quando você entrar no mercado de trabalho, você que está lá, nós precisamos obedecer. Você pode falar obedecer? Vamos para a Bíblia? O texto vai falando o quê? Vocês empregadores obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. E o versículo 6, obedeçam-lhe não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Diga amém. Seu nome está na sua Bíblia? Quantos tem Bíblia aí? Levanta a Bíblia, segura. Você tem Bíblia, irmão? Sua Bíblia é a mesma minha? Está escrito isso na sua Bíblia? Então vamos para o versículo 6. É a Bíblia, não é o pastor. O que está escrito? Se você tem a NVI, você vai ler o versículo 6 junto comigo. Vamos ler? Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo. Você não quer ler o versículo, não, irmão? Está amarrado o versículo? Não pode, a palavra de Deus. Vamos ler todos juntos o versículo 6? Vamos lá. 1, 2, 3. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Você percebeu o que Jesus está falando? O que a Bíblia está colocando aqui? Que muitas pessoas são mandadas embora porque não seguem esse versículo. Vez ou outra eu vejo gente, pastor, estou desempregado de novo. Aí eu, de novo, irmão, de novo. Aí Deus abre uma porta para ele, ele é mandado embora de novo.
Aí ele volta, aí passou 1 ano e meio, ele é mandado embora de novo. Ele é crente, ele é discípulo, é dessa igreja, que ele não está entendendo essa palavra de que nós obedecemos não apenas para agradar, mas quando eles olham. Eu me lembro, eu trabalhei 5 anos com administração de vendas, 4 anos na Belga, e às vezes o patrão ia embora, o pessoal lá jogando, joguinho, e estava lá, negócios, papéis, brincadeira, e quando o chefe abria a porta, era o pessoal jogando, pessoal, ou a venda lá, etc e tal. Nós fazemos isso, mas a grande tragédia é que os piores funcionários muitas vezes são os crentes. Crente que ele é cheio de Deus, mas ele é um cara de Deus, ele é crente, sabe? Eu conheço muitos crentes, e nessa semana teve algumas pessoas que entraram em contato comigo, falando, estou precisando de gente, pastor, tem alguém para indicar, indica uns jovens aí, indica tal e tal. E aí eu falei, tem um jovem tal e tal e tal, 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 tal. E aí, pastor, eu sei que ele é crente. Deus me explicou, ele é crente, agora eu não sei como ele é como funcionário. É complicado. Mas como assim, pastor? Se ele é crente, ele é bom funcionário. Às vezes não necessariamente. Só que você que acha que é um bom crente, mas não é um bom funcionário, é tempo de arrependimento no nome de Jesus. Gente que só trabalha quando o patrão está olhando, não tem iniciativa. Ele é crente, ele deveria ser o primeiro. Ele é igual aos outros, ele tem uma mentalidade que não é de excelência. É gente que quando vai, eu estava olhando pela sua empresa, viu, patrão? Louvado seja André, vai prosperar esse lugar aqui. E bom de vida e ruim de trabalho. Não sabe, não tem competência. E você precisa entender que para ser cheio do Espírito Santo, você precisa fazer o seu melhor, ser comprometido com a excelência. Tem uma ilustração que diz que um empresário, ele contratou alguns índios lá na região amazônica, e ele era alguém, os índios trabalhavam pra caramba, mas quando ele ia para a cidade, sabe o que os índios faziam? Deixava lá os negócios, ia matar, ia pescar. Ele falou, não é possível. E aí ele falou, já sei o que eu vou fazer com esses índios aqui, porque eu tenho que ir na cidade. Ele pegou um olho de vidro e olhou para os índios e falou aqui, tá vendo esse olho? É o meu olho, eu vou colocar ele aqui. Esse olho está vendo se vocês estão trabalhando ou não, ok? E foi para a cidade. Aí veio um índio, ele deu a volta lá por trás da mata, pegou um chapéu e tapou o olho, e foram nadar, e foram brincar. É o que nós fazemos. É o que nós fazemos. E você faz parte, você ser cheio do Espírito Santo, lembrar que o patrão não está olhando, mas existe um Deus que está olhando o seu trabalho, e é dele que você receberá a aprovação. Existe um Deus que talvez você consiga enganar o patrão. Patrão, eu não estava aqui. Mas existe um Deus que você não engana, meu irmão. Existe um Deus que nos prospera, e se tem alguém de olho, ele está presente. E quando eu abro a minha alma para o trabalhar de Deus, eu sou cheio do Espírito no ambiente de trabalho. Pontualidade, meu irmão. Funcionário que abre a alma para Deus é bom funcionário. Você levantar a mão, quantos são bons funcionários aqui de uma vez? Mas às vezes um listão passa lá na firma, na administração geral, e o nome do crente sempre está lá. O listão de despesa, sabe o facão? Zum, o nome do crente está lá. Mas vamos botar na lista aqui, fulano, gente boa. Ele é gente boa, ele ora por nós, mas trabalha mais ou menos. Não é dos melhores. Ele não é dos melhores. Funcionário que precisa entender que fidelidade a Jesus é nos mínimos detalhes. Louvado seja o nome de Jesus. Essa cidade vai ser transformada quando cada um de nós começarmos a trabalhar para o Senhor e não para os homens. Quando Cristo for visto, então é a desonestidade. Uma outra coisa que está aí é o que? A displicência. Displicência, que a gente faz o nosso trabalho de qualquer jeito. Esquecemos que ele não faz para Jesus. Excelência. Você está fazendo lá, e o texto vai falando, sirvam ao seu Senhor, versículo 7, de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar. Você está trabalhando bem lá? Será que o seu trabalho tem sido legal? Mas a gente não se esforça. É gente que está lá há 15 anos na mesma função, e não é demérito para você, mas o grande problema é, você está 15 anos lá porque você está contente, não estou desenvolvendo o meu melhor ali, mas aqui está bom, é contentamento, ou é por displicência? Ele não se aperfeiçoa, ele não faz um curso, ele não é alguém que procura saber alguma coisa, principalmente quando a gente tem um trabalho e não um emprego, não uma vocação, e gente que trabalha displicentemente, é um relaxo. E eu me envergonho às vezes quando eu vou no estabelecimento e alguém fala, pastor, tem um membro da sua igreja trabalhando aqui. Aí eu, Jesus tem misericórdia. Às vezes a palavra é positiva, olha, o cara é de Deus, e etc e tal. Porque olha aqui para mim, eu recebi uma notícia nesse tempo de uma pessoa lá de uma outra cidade, que tem muitos membros da igreja, fazendo reuniões de trabalho, muito legal, sabe, tipo célula, ministrando a vida das pessoas. Aí nessa semana, olha, o irmão lá, que bênção, eu nem sabia disso. Mas irmão, não é só reunião de oração no meio de trabalho não, é trabalhar. Fala para o irmão que está falando aí, vamos trabalhar, irmão. Louvado seja Deus.
Em nome de Jesus. Outro, sabe qual que é um outro obstáculo? Estresse, pressão. Não é pressão? Você já acorda, tem gente que está com palpitação, problema na coluna, insônia, precisa passar pelo retiro de restauração, mas é o ambiente de trabalho. Ambiente de trabalho. Agora vamos entender, a maioria das pessoas estão estressadas, estafadas, iradas e não conseguem perceber, porque é um estilo viciado, que é um trabalho com muita pressão, não é? Produção, meta, foco e tantas outras coisas. Agora não vamos confundir frescura com estresse. Tem muita gente que dá pitinho e briga com a esposa, eu estou com estresse. Virou, é chique falar isso, você já viu? Estresse, mas estresse é resultado de uma reação que o nosso organismo tem quando estimulado por fatores externos desfavoráveis. A primeira coisa que acontece com o nosso organismo nessas circunstâncias é uma descarga de adrenalina no nosso organismo, e os órgãos que mais sentem são o aparelho circulatório e o respiratório. Você está assim? Parece que vai dar um infarto no trabalho, vai ter que se render a Deus. Estresse, porque a preocupação, a principal causa é a preocupação. Você trabalha com medo de ser mandado embora, você trabalha com medo de não vender, com medo de não ter alunos, com medo de alguma coisa acontecer, e você precisa entender. Talvez você fale, pastor, você não sabe, eu tenho uma necessidade, eu preciso correr atrás dela. Eu tenho uma necessidade, eu preciso ir atrás, porque eu tenho que fazer o meu. Nós precisamos entender que existe um Deus que cuida de nós. Você pode dizer amém? Eu faço o melhor, eu cresço, eu me aperfeiçoo, mas Deus é minha fonte. Você não pode, meu irmão, olha aqui para mim, deixar Deus de fora de segunda a sábado e vir aqui no domingo e falar, Senhor, voltei. Você não pode. O Espírito Santo habita em você, e é tempo de entender que o Senhor é o meu pastor e que nada me falta não. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente em águas tranquilas. Esse é o Deus que quer curar sua alma. O último obstáculo, sabe qual é? Conflitos dificuldade de relacionamentos mais variados. Já é o Instituto Gallup, ele fez uma pesquisa, o John Maxwell fala muito isso, que 2/3 dos funcionários que deixam seus empregos, na verdade, estão se demitindo dos seus chefes, e não da empresa. Pessoas não abandonam empresas, pessoas abandonam pessoas. Você, quando perde a conta, com raras exceções, você não está abandonando uma empresa, você está abandonando alguém, é um patrão, é talvez alguém que você não aguenta mais, conflitos, dificuldade, gente que não consegue se enquadrar na empresa. Eu trabalhei com uma moça um tempo atrás, e eu orava pela conversão dela, que era uma vendedora excelente. Pense uma vendedora que vendia muito, mas ela foi mandada embora porque ela não conseguia se relacionar com ninguém. Ela era alguém que era muito bom no que fazia, ela tinha competência, tinha talento, tinha habilidade, mas ela não conseguia se enquadrar, ela não conseguia trabalhar em equipe. Gente que arruma problema com todo mundo. Você está bem no trabalho, povo vai matar lá, aí você fala, porque o fulano é assim, porque o fulano é assim, porque o fulano não sei o quê, porque o patrão não sei o quê, e não sei o quê. Lembre-se do princípio de Bob: quando Bob tem problema com todo mundo, o problema é Bob. Se você tem problema com todo mundo, é tempo de mudança no nome de Jesus. Ódio. Vejo gente que odeia pessoas no meio do trabalho, gente que o veneno desce, gente odiando umas às outras, mas nós precisamos entender que nós servimos a Jesus, nós somos de Jesus. Agora, nós precisamos, para fechar essa palavra, como vencer esses obstáculos, pelo amor de Deus, pastor. Tem outros, né, irmãos? A gente podia fazer no negócio fechado, a gente vai conversar muito sobre essas coisas. Tem um monte. Mas como é que eu venço isso? Para que o meu trabalho, Jesus, esteja lá, irmãos, não dá para aguentar. Não dá para aguentar. Você já pensou? Você entra numa cadeia segunda-feira, não vê a hora de chegar o sábado, que dura pouco. Deus não criou você para isso. Deus quer te dar plenitude, significado no nome de Jesus. Deus não quer que, porque eu não vejo a hora de servir a Deus. Sirva a Deus com a sua vida, sirva a Deus no seu trabalho. Mas a primeira coisa, sabe o que nós precisamos fazer para vencer? É trabalhar nessas atitudes que nós vamos terminar orando aqui. A primeira é essa, que vai aparecer na tela: saiba a quem você está servindo. Repita isso comigo: saiba a quem você está servindo. Aleluia. Sabe o que a Bíblia está falando, irmãos? Isso faz a diferença. E é óbvio que existem trabalhos que nós estamos desenvolvendo a nossa vocação, que é fazer o que gostamos e ainda ganhar glória a Deus. Nem todos têm essa graça, mas ambiente de trabalho é afetado pelo pecado, e gente é igual em todo lugar. Quem concorda que gente é gente? Não é? Gente não tem problema, não. Pessoas, gente é gente. Quem pode falar assim, é verdade, já mudei? Quantos já passaram por talvez
4, 3 ou mais ambientes de trabalho. Levanta a mão aqui, você trabalhou em mais 3 lugares. Tinha problema nesses todos os lugares aí, sim ou não? Sim? Sim ou não? É óbvio, há lugares que talvez te possibilitam ferramentas melhores, e salário melhor. Quando o salário é melhor, vai, aleluia, tá bom, estou sofrendo, mas está caindo a conta, pastor, glória a Deus, isso é importante. Talvez o seu caso é o contrário. Mas a grande questão é que para que você tenha significado e Jesus seja o seu dono todo o tempo e a sua vida não seja talvez essa amargura, saiba a quem você está servindo. E é por isso que a Bíblia diz, como nós já lemos aqui: ora, escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens. Diga: louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Obediência àquilo que a Bíblia vai dizer. Agora você tem uma oportunidade grande. Ou vai obedecer a Bíblia ou não vai obedecer, porque nós somos corações duros. Sabe o que é? Nós ouvimos a palavra de Deus. A palavra de Deus é fácil falar, Deus, e você não obedece. E nós queremos a bênção. Bênção, como nós aprendemos no retiro e restauração, o que é bênção? Bênção, você sabe o que é? Em suma, é quando Deus concede uma capacidade para alguém adquirir fecundidade, multiplicação, bênçãos, em suma, portas abertas. Bênção significa que onde a mão de Deus está, tudo vai para frente. Você quer a bênção de Deus? Quantos querem a bênção de Deus? Obedeça a palavra do Senhor. Obedeça a palavra do Senhor. Nós precisamos entender que no propósito dele nós trabalhamos para Deus. Você está ouvindo isso todo domingo. É o 3º domingo. Obedecer aquilo que está claro na Bíblia. E a pergunta é: a quem você serve de verdade? A Caterpillar? A MG? Você serve ao hospital Unimed? Se você serve essas empresas, esses empregadores, acabou. Já era. Já foi. Porque talvez eles vão encontrar alguém melhor que você. E sabe o que vai acontecer? Tchau. Se você serve pessoas, agora quando nós servimos ao Senhor, a Bíblia diz que, olha, no versículo 8, que vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Existe um Deus que cuida de você. E mesmo que se esse canal que você idolatra muitas vezes, que é a empresa, louve a Deus pela empresa, louve a Deus pelo trabalho, mas às vezes esses canais, essas portas se fecham, se secam, mas quando Deus é a nossa fonte, nós estamos preparados para que Ele abra uma outra porta para nós, porque é Ele que cuida da nossa família. Quantos crentes dirão glória a Deus? Não muda a perspectiva. Nós não servimos a homens, nós não servimos a pessoas. Por isso, essa é uma palavra: Ele cuida de você e da sua família. Fala aí para o irmão que está falando profeticamente, uma palavra boa para ele dizer: Ele cuida de você e da sua família. É por isso que o texto de Colossenses 3, 23, 24 diz que, olha, tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Irmãos, a palavra de Deus, olha, Deus não fica em cima do muro. Deus não fica, ó, é radical. Olha o que o texto diz: tudo é o quê? Ah, pastor, eu acho que no grego tudo quer dizer talvez pouco. Eu acho que tudo talvez não é tudo. Tudo é tudo. Tudo que fizerem, façam de todo o. Você tem feito dessa maneira. Quando você entender que você serve ao Senhor, o seu ambiente de trabalho não vai mudar, você vai prosperar e as pessoas serão tocadas para a glória de Deus. Segunda coisa que nós precisamos para vencer os obstáculos é: aprenda, você vai completar o seu esboço, a praticar a gratidão no seu ambiente de trabalho. Louvado seja Deus. Vou dar 1 minuto para você, já coloquei em prática. Começa a agradecer agora no nome de Jesus, certo? Começa a agradecer. E olha, lembra disso, vamos fazer uma pausa. Não fica, porque às vezes você está com o olho olhando para Canaã, olhando para a terra prometida, e você está no deserto. E aí o que você faz? Fica reclamando que eu quero ir para Canaã, e roda 40 anos e não vai entrar em Canaã. Caminha, o deserto não é o seu lugar, amém? Mas enquanto você está no deserto, que é o real, caminha louvando a Deus, olhando para o seu ideal, mas dando graças ao Senhor. Então, agradece a Deus agora em nome de Jesus, pela fé. Mas, Senhor, eu quero te agradecer de verdade, o que a palavra de Deus diz. Começa a louvar a Deus. O Senhor está trabalhando. Se você tem enfrentado conflitos no trabalho, começa a dizer: Deus, eu sei que o Senhor vai abrir uma porta, eu louvo o teu nome, eu estou servindo ao Senhor lá. Ó Deus, honra-me. Começa a orar, meu irmão, pede a Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agradece. Você precisa de uma porta de emprego, faz isso agora. Diga: Senhor, abre uma porta para mim. Mas você precisa crer que Deus vai fazer isso. Em nome de Jesus. Porque a murmuração é a linguagem de Lúcifer, é a linguagem do inferno, não é a linguagem do crente. Senhor, em nome de Jesus, move o teu povo aqui. Nos ensina a ser gratos em todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos,
Eu tenho uma convicção na palavra, vou quebrar esse ponto também. Eu tenho uma convicção, terceira fé. Uma convicção, o outro lado, eu quebrei nenhum dos dois, não viu? Então, uma convicção da palavra de Deus, de que a maneira de pensar muda a vida da gente. É por isso que a Bíblia diz: pensai nas coisas do alto. Nós enchemos a nossa mente com a palavra de Deus, mudou. A mulher é a mesma, o emprego é o mesmo e o cara tá bom. Você já reparou? Gente que eu vou divorciar, vou chutar um cachorro, incontente. De repente ele tem um encontro com Jesus, ele começa a ler a Bíblia, ele começa a praticar, você encontra ele todo sorridente e fala: e aí? E a mulher? É a mesma, não é o melhor, ela mudou. Ele fala que ela mudou. Ela mudou, pastor. Mas ele foi todo do meu jeito, aí ele tudo. Mente, mentalidade. Porque se você mudar, isso vai começar a fazer a diferença no nome de Jesus. Ser grato é o passaporte para a satisfação do seu trabalho. Você é um profissional, você é alguém que tem uma carreira, e talvez você diz: olha, eu tenho potencial para A, mas eu estou lá dentro. Começa a agradecer ao caminho, ao passaporte no nome de Jesus, porque numa sociedade onde tantos de nós fomos abençoados com tanto, é muito fácil deixarmos de dar valor àquilo que temos. E o resultado é que a gente fica incontente com família, com marido, com mulher, com cachorro. Aí eu tenho esse vira-lata que eu queria um lavador, eu tenho esse gato aqui, eu queria um persa. Esse carro aqui. Não é assim, irmãos. Começa a analisar a sua vida. Nós vamos fazer uma campanha talvez no ano que vem, que é 40 dias contra a murmuração. Faz o teste, começa a fazer um teste. É assim, eu fiz isso num dia. Eu falei: Deus, cada vez que eu murmurar, eu vou trocar o relógio do braço esquerdo para o direito. Irmãos, foi um passo a passo que você não tem ideia. Aí eu falei: Jesus, tem misericórdia. Eu tenho que praticar, eu estou praticando a gratidão. Tenta fazer isso. Isso traz um inferno para a sua família. E você precisa talvez hoje fazer uma lista daquilo que você tem hoje. Talvez você é alguém que está numa situação de luta, dificuldade, você retrocedeu, mas eu quero crer que Deus vai prosperar você, seja fiel a Ele. Mas a maioria de nós tem muito mais do que eu tinha ontem. Quantos podem dizer: eu tenho mais do que eu tinha ontem? Não. A maioria. Nós, talvez não é onde você queria chegar. E aí o que você tem que fazer? Dizer: Deus, louvado seja o nome de Jesus. Eu quero te agradecer. E tem um versículo que, olha, esse eu acho que é um dos preferidos meus na minha vida, que eu tento praticar na minha vida, e é luta espiritual, que diz assim, vamos ler todos juntos? Obrigado, Senhor. Nessa família. Obrigado. Alegria, irmãos. Em tudo dai graças. Você pode falar: em tudo dai graças? Em tudo dai graças. É mole? É mole? Senhor, em tudo. Porque isso começa a derramar a graça de Deus. Há um louvor que liberta. A Bíblia vai falando em Atos capítulo 16 que Paulo e Silas estavam presos, e à meia-noite eles começaram a cantar e dar louvores a Deus, e as portas das cadeias se romperam, e os grilhões se romperam, eles foram livres em nome de Jesus. Comece a louvar ao Senhor. Há um louvor que liberta a sua alma. Por isso aprenda a cultivar a gratidão. Mude isso amanhã. Chegue lá, faça o teste. A reclamação não está ajudando. Pega a palavra de Deus e comece a dizer: Senhor, louvado seja o teu nome. Eu quero convidar o Senhor para encher a minha alma do Espírito Santo, para que essa semana seja semana abençoada. Terceiro, sabe qual que é o terceiro? Tenha a busca pela excelência como a sua mais alta prioridade. Vamos ler isso? Tenha busca pela excelência como a sua mais alta prioridade. Eu quero me aposentar, pastor. Falta 5 anos. Estou aí fazendo de qualquer jeito. Eu não vejo a hora de aposentar, irmão. Deus me criou você para se aposentar. Amém? Aposentadoria vem, né? Quantos são aposentados aqui? Pode levantar a mão. Quem já conseguiu aposentadoria? Abençoado. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja Deus. Mas Deus não criou a gente para ficar aí. Não, seu Carlinhos não está aposentado, mas está trabalhando, não é, seu Carlinhos? Glória a Deus. Não é bem assim? Desculpa a expressão. Eu tenho que falar isso. Você vai lá, tem 33 anos, né, pastor? Vamos ver, virar o carro da boa esperança. Vai mudar a mensagem. Eu espero estar com 80 anos servindo ao Senhor, louvado seja Deus. Por isso, tenha a busca pela excelência, crescimento. A minha pergunta é: quanto você cresceu profissionalmente, espiritualmente, como pessoa nesse último ano? Quais foram as áreas? Quais livros você leu? Quais cursos você fez? Será que você é alguém que cresceu como pessoa? Na pontualidade, tem uma frase que é cruel, mas é verdadeira, que quem não tem competência não se estabelece. Você pode dizer: pastor, porque eu sou advogado. Pastor, porque eu sou médico. Pastor. E às vezes a raiz é porque alguém que não tem a busca pela excelência como prioridade.
É alguém que está lá, vamos ver o que vai dar. Vamos ver se abre, se eu conheço alguém. É a frase do Robert Louis Stevenson, que é o autor da Ilha do Tesouro, que ele diz que ser o que somos e nos tornar o que somos capazes de ser é a única finalidade da vida. Você está em construção em nome de Jesus. Você pode crescer, meu irmão. Amém? Talvez ainda você diz, eu sou alguém que não tem tanta capacidade, estou com 40 anos, 45 anos, ainda é tempo de crescimento. Você tem no mínimo aí 35 anos cheios da glória de Deus. Você crê nisso? Diga amém. Plenos. Por isso, nós precisamos nos qualificar para o ambiente de trabalho que é esmagador. Talvez esse nos qualificar, e eu abro um parênteses, tem muita gente que está fazendo faculdade. Quantos estão fazendo faculdade aqui? Levanta a mão, glória a Deus. Amém. E que Deus abençoe vocês. Agora, não pensa você que a faculdade é a busca pela excelência. Eu trabalhei com pessoas que, Deus tem misericórdia, estava na terceira faculdade, não era uma incompetência só. Agora é óbvio, vamos estudar, povo de Deus. Você que está fazendo, vamos estudar. Mas não é só isso, porque excelência é mentalidade. Você pode falar excelência é mentalidade? Uma mentalidade de crescimento, de prosperidade. É alguém que faz exatamente o contrário da maioria. É alguém que pensa diferente da maioria. É alguém que tem um pensamento de prosperidade. Olha só a divulgação de uma multinacional que é para um trainee, que acabou de sair da faculdade, ele tem que ser bilíngue. Competência é valorizada, por isso o crente tem que ser o melhor no ambiente de trabalho. Amém? Amém ou não? Não, pastor, eu quero ir para o céu. Esse é o meu desejo, esse é o meu foco. Olha aqui para você ver, a descrição. Já não se fala mais em ter um emprego, mas sim em ter empregabilidade, isto é, competências que interessam ao mercado, que podem ser vendidas para várias organizações, inclusive ao mesmo tempo. Mais importante do que ter emprego é ter trabalho. Gutenberg de Macedo cunhou a expressão leasing pessoal, como uma possibilidade para os profissionais que perderam seus empregos, mas desejam manter viva sua empregabilidade. Leasing pessoal é arrendar seu trabalho, e não sua pessoa. Seguindo o mesmo raciocínio, Charles Handley recomendou que devemos parar de pensar em termos de empregados e empregadores. E o Jackson Brown disse que o maior erro que você pode cometer é acreditar que trabalha para alguém. O maior erro, você que está aqui, é acreditar que você trabalha para alguém. Excelência, meu irmão. José era assim, nós vimos na semana passada. Ele estava na casa de Potifar, Deus era com ele prosperava. Você quer ser preparado para grandes coisas? É o seu crescimento que está em jogo no nome de Jesus. Isso tem a ver com iniciativa. Crente tem que ter iniciativa, crente tem que fazer o melhor, mas a maioria de nós não nos esforçamos no meio de trabalho. Vocês vão assim, pastor, eu quero trabalhar como isso. A gente até brincou com algumas pessoas aí. A gente estava conversando ontem, não, porque eu não vejo a hora, porque o que queria mesmo, né? É trabalhar tempo integral. Tem certeza? Tem gente que não contrata aqui na Bethesda. Excelência, fala para o irmão, excelência, cresça, meu irmão, em nome de Jesus. Provérbios 22, 29, vamos ler esse texto aqui, vamos ler? Você já observou? Será? Louvado seja Deus em nome de Jesus, porque a gente não procura aperfeiçoamento e reclama porque as oportunidades não vêm. Pai, abre a porta, Senhor. Deus sabe muitas vezes que você não tem feito o seu melhor. Deus sabe, por isso, de verdade, nós vamos orar no final. Eu creio que os profissionais dessa igreja devem ser os melhores profissionais da cidade, quem sabe até estar entre os 10 do país. De verdade, essa é uma busca, não é fácil, mas uma busca pessoal. É necessário que daqui saiam jovens que sejam os melhores professores, advogados, médicos, metalúrgicos, comerciantes, professores, pastores, jornalistas, políticos, para a glória de Deus. Amém ou não? Política. Porque todo mundo sabe qual é o problema da política. Primeiro é uma questão de caráter, de integridade, de capacidade, de competência. Mas a maioria que entra lá pensa igual a maioria. Deus precisa levantar gente aqui que tem um pensamento excelente, que pense diferente da maioria, para a glória de Deus. Por isso, estabeleça uma meta do seu crescimento pessoal para daqui 2 anos, 5 anos, 1 ano. Levante-se daqui no poder do Espírito Santo. Creia que isso vai honrar a Deus. Ore ao Senhor, se esforce, diga a Deus. E a pergunta é: o que você precisa começar a fazer? Talvez você precise responder algumas perguntas, né? Quero continuar nesse emprego? Talvez não. Quais são as funções que eu pretendo desempenhar? Como eu posso me qualificar melhor? Talvez Deus está te chamando para uma outra coisa. Você está com medo de dar o passo. Está com medo de dar o passo. Está esperando algo acontecer. 4. Sabe qual é o 4º conselho aqui, irmãos? Desenvolva no seu dia a dia resiliência. Vamos falar isso?
Acordar, irmãos, em nome de Jesus. Amém? Vamos falar, vamos todos juntos. Desenvolva seu dia a dia resiliência. Esse é um termo da psicologia. Você sabe o que significa resiliência? Mais ou menos a ideia, talvez aqueles coqueiros, ou melhor, acho que o melhor exemplo não é nem o coqueiro, é aquela vara de salto ornamental que ela se verga, aí aquele atleta consegue pular numa altura e ela volta ao seu tamanho original. É a capacidade de aguentar pressão. Quanta pressão você aguenta sem se destruir? É resiliência, gente que consegue se envergar sem se quebrar, não é dureza, porque aqueles que são duros são quebrados. Resiliência, porque qual é a velocidade? A recuperação de alguma coisa, no caso de uma coisa, qual é o tempo que você aguenta a pressão, mesmo estando deformado, mas você se recupera com facilidade. Se você quer prevalecer no mercado de trabalho, você precisa desenvolver através do Espírito Santo resiliência. Vamos falar a verdade, irmãos? É fácil trabalhar? É fácil? Quantos creem que é difícil levar a mão? É difícil, pode não é difícil. Quantos tem problemas lá? Não tem problema? Bicho pega, tem patrão incompetente. Tem gente que acha que ainda está no tempo dos feudos, escravidão. Mas você, em nome de Jesus, precisa entender que há uma diferença entre cansaço e desgaste. Cansaço é o seguinte: você descansa e aí você pinta a mesma coisa. Desgaste é o seguinte: você pinta 10 metros e além de cansado, você fica desgastado do mesmo jeito quando diminui o trabalho. Entendeu? Cansaço é assim: descansei, eu produzo a mesma coisa. Agora desgaste, parece que você só vai diminuindo, só vai diminuindo. E olha aqui, o tempo não é fácil, gente. As informações, vai mudando, mudou já alguma coisa do seu trabalho que era na semana passada. Quando você volta de férias, mudou tudo, entrou um sistema novo, mudou, diz, meu Deus, como é que eu vou acompanhar? Os movimentos são acelerados, é competitividade. Você precisa pedir ao Espírito Santo que dê a você resiliência para a glória de Deus. Amém, querido? Graça, couro de jacaré, doçura no nome de Jesus, para que você possa ir adiante. Quinto e penúltimo, sabe o que você precisa? Desenvolver uma capacidade, preencha aí, de se relacionar bem com as pessoas. Glória a Deus, dá glória a Deus, irmão. Começa, entra amanhã no seu trabalho com um sorriso aqui. Bom dia. É claro que as pessoas vão falar só sobre para você. Bom dia. Vai mudar em todas as situações. Tira fora do meio do trabalho melindres, vingança, ira, mágoa e tanta doença que você traz para dentro da sua casa. Fala a verdade. Não precisa levantar a mão não. A mulher não aguenta mais você porque você está trazendo um trabalho para dentro de casa. O marido não aguenta mais você porque você está trazendo para lá. A sua família odeia alguém que ela nem conhece ainda. Você já viu isso? Aí você, mulher, odeia o Jorge, que é o supervisor do seu marido. Você nem sabe quem é ele. Aquele jovem, eu não sei, vergonha isso aqui. Não é assim? A sua esposa tem raiva da fulana de tal, da empresa tal. Ela nunca viu a mulher. O seu marido tem uma raiva, não vou lá pegar ele. Porque nós precisamos aprender a desenvolver uma capacidade de se relacionar bem no nome de Jesus. Porque às vezes dar um troco é divertido, né? Não é? Bibi foi mandado embora. Não é? Quem já se alegou um chefe que foi mandado embora? Você deu glória a Deus, aleluia! Eu tive um chefe, irmãos, eu não vou dar nome, pequei, já pedi perdão do meu pecado, tá? Era difícil de agradar ele, porque sorrindo, bravo, era a expressão dele. É pior que você não sabe que você está aí, você não tem insight. Ele não dá um insight para você, um feedback, aí você, e agora, estou agradando, não estou agradando, já está bom. Você não sabe. E aí, dispensaram ele, e eu glorifiquei a Deus, depois pedi perdão. Muito tempo atrás, estou brincando. Mas você precisa desenvolver uma capacidade. Fala para o irmão que está ao seu lado. Desenvolva uma capacidade de se relacionar com as pessoas. Fala para ela em nome de Jesus. Uma capacidade. Sabe por quê, irmãos? Olho por olho e dente por dente. Não é a filosofia do reino de Deus. A filosofia do reino de Deus é o quê? Amar os inimigos, orar pelos que nos perseguem, distribuir amor no nome de Jesus. Em um shopping center, às vezes essa lição é difícil de ser colocada. Imagina um ambiente de trabalho. Como assim, pastor? É assim, shopping center Piracicaba, sexta-feira à noite. O cara começa a tocar, tropeça, entra na sua vaga, você já quer pegar ele, ainda bem que eu não faço jiu-jitsu lá, e etc e tal. Para ficar tranquilo, vai ter gente que já quer. Imagine no ambiente de trabalho. Você precisa de graça.
Você precisa de princípios de relacionamento para ser um pacificador, exalar o perfume de Cristo, porque há coisas que o dinheiro não paga no ambiente de trabalho. Sabia disso? Uma das coisas que eu mais me alegro, me lembro do meu casamento. Eu trabalhei ali, eu falo também, foi um tempo muito intenso ali. Até hoje eu falo com os meus amigos, que alguns há 10 anos que eu não vejo, e eu falando com alguns deles esses dias, pessoas preciosas ficaram guardadas no meu coração. E eu me lembro do meu casamento no dia 11 de dezembro de 2004, em Piracicaba, eles eram lá de São Paulo. Eu não ia dar festa nenhuma, não tinha condições, uma longa história. Todos eles vieram no meu casamento na igreja do Nazareno. Todos, para dizer, olha, vamos você, isso é importante, etc e tal. E isso são coisas que o dinheiro não paga. Porque tem a ver com bons relacionamentos lá. É um ambiente de vendas, cada um queria engolir o outro. Mas eu falei, Deus, eu não estou em cima do muro, mas eu quero ser um discípulo. Eu quero ser alguém de Deus. Eu quero ser alguém de Jesus. Quantas oportunidades eu tive de falar de Jesus. Por isso, a ênfase hoje no ambiente de trabalho é o que o Daniel Goleman diz, é a inteligência emocional, não é o QI. Não é o quociente de inteligência. Você fala, é QI sim, é QI indico, pastor. Não, é o quociente emocional. Eu conheço pessoas, talento não é tudo. Você pode falar talento não é tudo? Talvez você não é tão talentoso como alguém que está lá, você não é bilíngue, mas você é alguém que você tem Jesus. Você aprender a se relacionar, Deus vai te levar a lugares altos no nome de Jesus. Em último lugar, sabe qual é o último conselho para nós aqui? Viva uma vida de integridade. Repita isso comigo. Viva uma vida. O sucesso de amanhã começa hoje. Repita assim comigo. O sucesso de amanhã começa hoje. A gente acha que sucesso com Deus é por ele. Não, é diariamente, é todo dia. Porque o que importa para um cristão é exatamente o contrário do que importa para o mundo. Amém? Ser de Jesus, diga amém. Os seus valores vão na contramão. A maneira como você se relaciona é diferente. Existe trabalho é trabalho, mas os valores são diferentes. Porque todo mundo fala assim para você: deixa de ser bobo, todo mundo faz. Deixa de ser boba, todo mundo faz. Essa é a frase mais usada para justificar um comportamento que não agrada a Deus, um comportamento ilícito. E dentro dela estão embutidas práticas como a do médico que solicitam por fora, do cara que você para no posto policial e pede uma cervejinha. Talvez o imposto de renda, gente que argumenta que a remuneração do plano de saúde não é satisfatória. Você liga lá, você tem plano, olha, eu quero uma consulta, 3 meses. E aí você pede para outra pessoa ligar, vou pagar, amanhã tem caixa. Integridade. Integridade. É o empresário que molha a mão do pessoal que libera a carga na alfândega. É o pai de família que trabalha sem carteira assinada. E do empregador que contrata o pai da família. E assim vai. Talvez burlando o imposto de renda. É uma coisa que nós precisamos analisar e pensar. Comerciante que compra com nota fria para tributar menos ou sonegar. É o consumidor aqui que compra produto pirata. Que afinal de contas, né, pastor? O cara está ganhando R$30 no CD. Aí eu sempre falo isso. Foi você que gravou? A música é sua? Você foi para o estúdio? Você tocou? Então o que você está querendo reclamar do serviço alheio? O que você está querendo desfrutar do serviço alheio? Gente, é da sacoleira que trabalha no mercado informal para sustentar 4 filhos e assim por diante. Numa lista interminável de coisas que nós achamos que é natural no mercado selvagem. Mas nós precisamos entender que há valores que não podem ser preços. Há valores arraigados na consciência. Caráter não tem preço. Você pode falar caráter não tem preço? Gente, é melhor dormir mal porque falta a cama do que dormir mal porque a consciência pesa. Eu tenho convicção disso, que é melhor dormir mal porque a cama está faltando do que dormir mal porque a consciência está pesando. E você sabe que o Espírito Santo de Deus está falando: não faça isso, não faça isso, não faça isso. O bolso está cheio, a conta está cheia, a despensa está cheia, mas a consciência está pesando. Pessoas que estão enfrentando alguns dilemas éticos e que estão falando: a Bíblia diz que não pode, mas o que importa é o meu padrão de vida. A Bíblia diz que eu não devo fazer, e eu raramente me deparo com pessoas que não sabem o que vão fazer. Pessoas me procuram e dizem: pastor, faço ou não faço? E eu quero dizer para você, as pessoas sabem o que tem que fazer. Sabe? Quando você procura e fala: pastor, posso fazer isso ou não posso? Você já sabe o que você tem que fazer, meu irmão. Pastor Ricardo Lima, líder de célula, faço ou não faço? Você sabe. Agora o problema é que geralmente as pessoas não têm coragem de fazer o que tem que fazer. Eu fecho, e o Evinho vai chegando aqui com alguns versículos, vamos ler, que diz: olha, é melhor ter pouco com o temor de Deus do que com grande riqueza, com inquietação. Provérbios 16:8 diz que é melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça.
Provérbios 17:1 diz que melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Provérbios 19:22 diz que melhor é ser pobre do que mentiroso. Vamos ler essa frase aqui? Melhor é ser pobre do que mentiroso. Você está entendendo o que a palavra de Deus está falando? A Bíblia diz em Provérbios 28, versículo 6, vamos ler? Melhor não é? A gente se deparou com negociação no meu local, que vai para o YouTube que veja. Negociar com gente que não tem integridade, conversar com gente que não tem integridade. Melhor é o pobre e íntegro em sua conduta que o rico perverso em seus caminhos. E geralmente se ouve que as pessoas se perguntam se vale a pena ser honesto, não é? Quando você vê notícias como essa do mensalão, quando você vê tantas notícias, você talvez comece a dizer, vale a pena ser honesto, mas será que vale o preço? Vale. É tanta gente enriquecendo, e se cumpre a profecia de Rui Barbosa, quando ele diz assim: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Mas eu tenho medo, gente, antes de nós orarmos, que seja um pouco pior. As pessoas não perguntam mais se a honestidade vale a pena, mas sim se a honestidade é possível. Eu quero dizer para você que é possível, sim, no nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar. Eu quero orar com você.